Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou comentar aqui sobre o livro A Arte da Guerra, né? Antes de mais nada, é uma obra que também é usada filosoficamente, de acordo com as nossas estratégias do dia a dia. É um livro que foi escrito, de estratégias militares, né? Foi escrito em bambu, no século IV a.C., e é uma obra militar de Sun Tzu, né? De como que ele vivenciava a guerra, né? Um tratado militar, e cada capítulo, são 13 capítulos que falam sobre as estratégias de guerra, né? Mas nós vamos usar aqui o viés filosófico da obra, né? Todos nós temos as dificuldades no dia a dia de enfrentar os desafios, né, do dia a dia. E ele vai nos dizer que, por mais que seja um livro sobre guerra, ele vai nos dizer que se deve evitar a guerra. É muito interessante o livro, né? Ele fala da energia, que deve existir uma energia para o combate, mas não é uma energia no sentido místico, né? É a energia no sentido da vontade de vencer, né? Porque tudo gira em cima da vontade. Se a gente não tiver vontade de vencer um obstáculo, vencer por meio de uma oportunidade da vida, não vai adiantar nada nós termos tudo do bom e do melhor, né? Não vai adiantar. E para isso nós precisamos nos conhecer a si mesmo, né? Como Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, e conhecer o outro também para um embate, conhecer as fraquezas e as qualidades do seu adversário e conhecer o ambiente do combate também. Então, essas três coisas muito importantes num combate. Então, vai começar com o capítulo 1. Ele vai dizer que nós precisamos avaliar nossas forças primeiro, né? Dentro do conhecimento de si mesmo, que eles chamam o Tao, que seria essa energia, que seria o caminho, né? Buscar as forças e traçar objetivos, traçar o caminho, né? E ter bem em mente o líder, quem vai ser o líder, né? A disciplina é muito importante no combate, imparcialidade dentro da sua equipe, quem é o mais forte, né? Porque o treino torna mais forte, treinar, ter disciplina. A gente vê um concurso público, por exemplo, como é que se torna mais forte num concurso público? Treinando, né? E estudando, disciplina, né? Não basta somente ter estudo, mas sim disciplina de como vai fazer, como vai se alimentar, se hidratar. Então é uma guerra também os concursos públicos, né? E levantar as vantagens do adversário, né? Ter as estratégias, observar e atacar somente com certeza, né? Somente com certeza. O atacar quando está descansado, né? Descansado não adianta, então tem que atacar o adversário quando está cansado ou desorganizado. É uma estratégia que o livro nos traz. Depois, lá no capítulo 2, a questão do gerenciamento, né? De não perder nenhum soldado, não se deve querer perder soldados para ter algum objetivo de guerra, né? O tempo deve ser o menor possível numa batalha, se precisar estar numa batalha, né? Poupar energias e poupar recursos, né? Porque tem que se alimentar depois. E deve haver um incentivo, né? Qual é o incentivo dos soldados para a guerra, né? O oficial deve incentivar através dos incentivos os seus combatentes e acolher aqueles que são provenientes, os inimigos provenientes da guerra, acolhê-los também para fazer parte, né? Isso vai fortalecer o exército, né? Então a energia, essa vontade de vencer, e o tempo, né? Se precisar entrar num combate, o menor tempo possível. Essas são a palavrinha-chave: energia e tempo. Conhecer a si
conhecer o outro e conhecer o ambiente do combate. Limitar as estratégias do inimigo, né? A gente vê nos times de futebol, quando um time compra o melhor jogador do time adversário, né? O que ele está fazendo? Está limitando o inimigo, né? Isso supõe-se que muitos militares usaram esse livro, usaram essas técnicas para ganhar suas guerras, né? E os campos conquistados, eles devem ser conservados, né? Uma plantação onde tem água. Então, evitar ao máximo destruir o local do inimigo, né? Tomar o local do inimigo, conservando, né, o local. Sem batalha é melhor ainda, né? Uma grande vitória não passa por uma batalha, ele diz aqui. Muito interessante isso, né? Então a vitória tu não pode contar antes da vitória. Se tá indo muito bem e aí tu conta a vitória daquilo ali, né? Não, só se tu tiver 100% de certeza que tu vai vencer aquela guerra, tu fala, porque senão tu vai automaticamente esmorecer, né? Então só depois, mesmo vencendo a primeira vitória, tem que continuar vencendo. É assim na vida também da gente, né? Venceu uma, venceu duas, e a gente continua vencendo, né? No dia a dia, sem esmorecer, né? E comandar muitos é a mesma coisa que comandar poucos, né? Você vai fazer uma palestra, falar para poucas pessoas ou falar para muitas pessoas, a técnica é a mesma, né? Não se deve mudar, fazer diferente porque é poucas pessoas, né? E assim, tudo depende da organização, né? Muitas pessoas exigem uma organização maior. E aí pega os talentos individuais de cada um e vai dando as missões, né? Como as 7 cores do arco-íris, tem 7 cores do arco-íris, você vai escolhendo qual cor quer, vai misturando aquelas aptidões e as capacidades proporcionais a cada um, e o líder vai escolhendo as funções de cada um de acordo com as capacidades de cada um, né? E isso vai ganhando mais visão, né? A visão vai se ampliando e da responsabilidade de cada um, né? E para que você se torne forte, o grupo se torne forte e os outros sejam observados a partir dos seus pontos fracos e seus pontos fortes, né? O líder, ele é invisível e inaudível, quer dizer, ele não chama atenção, ele não se ostenta, né? E ele não é ouvido pelos outros, ninguém sabe como ele vai atacar, ataca de surpresa. Então o grande líder não fica falando pelos cotovelos, né? Ataca ou recua, não tem outra maneira, não tem meio termo, ou ataca com certeza ou recua para defender, né? Então o combate onde é um local desconhecido para o inimigo é muito bom para um combate, porque o inimigo não sabe, não conhece o local. Então foi o que aconteceu com os vietnamitas, né? Os vietnamitas conheciam muito o local quando guerrearam e foram em cima das árvores e emboscaram então os seus inimigos, porque os inimigos não sabiam direito, né? Lidar com o local, e eles levaram vantagem naquilo ali, né? Então, a forçar o inimigo a revelar a sua forma de combate, né? Não infiltrar algumas pessoas dentro do território inimigo para tirar uma conclusão também é interessante, né? Não ser previsível nas ações, né? E enfraquecer o grupo, né? Introjetando nele traidores, fragilizando ele com cóleras, com coisas negativas, né? Às vezes acontece isso com algumas palavras, as pessoas fazem uma guerra psicológica, uma guerra moral com a gente, introjetando a cólera, introjetando a dúvida, né? E esse é o inimigo, essa guerra mais moral hoje em dia que a gente vivencia,
mas que também a gente dá para trazer esse livro para uma questão mais filosófica e moral, né? Dessas guerras psíquicas, e não dar bola para isso, não se enfraquecer por causa da opinião do outro, né? Não quer dizer que o outro esteja correto. Né? Não ter medo e não ser intempestivo com as situações de dificuldades. Então, não ter medo para não se paralisar e não ser intempestivo para ter uma reação equivocada, né? Gerar mais conflitos. Então, deve-se tirar vantagens daquilo que se tem de melhor, né? E tirar vantagens também do que o inimigo tem de fraqueza. Né? Isso num diálogo, numa retórica, vai se minando o que a pessoa mesmo vai falando. Tu vai, assim, numa guerra de palavras, uma guerra de ideias, que não precisa ser assim, mas quando a pessoa deseja falar mentiras, então a gente, pela retórica, faz perguntas e a própria pessoa vai se enfraquecer nos próprios argumentos que ela tem, porque quem fala demais acaba cometendo os erros, né? Perceber antes de acontecer é uma estratégia muito boa de um grande líder, né? Observar e antever alguma coisa que vai acontecer, talvez seja uma parte muito importante aqui, né? O combate de prevenção, né? E a guerra, ela não pode ser, seja a guerra física ou a guerra moral ou psicológica, não deve ser embatida ou realizada a partir do ódio ou da vingança, né? Porque aí o nosso móvel vai nos levar a um confronto muito ruim e gerar mais conflitos ainda, né? Então, o melhor é acalmar os ânimos, né? Deixar para tomar uma decisão no outro dia, né? Os antepassados nos diziam que a melhor decisão é aquela decisão que a gente faz amanhã, porque daí você dorme de noite, descansa, né? Abaixa um pouco a adrenalina e no outro dia você toma aquela decisão mais calmo, né? Então são essas algumas partes do livro, né? O livro tem muito mais coisas, são 13 capítulos, né? Mas esse vídeo é mais para instigar a leitura ou ouvir o audiobook, que foi o que eu fiz. Eu vi o audiobook desse livro e peguei algumas considerações, e espero que vocês se instiguem a reflexões também da mesma natureza. Muito obrigado, um abraço.